Então vamos lá. Na aula de hoje, é a aula número 8. Nós vamos falar da proteção das margens. Então, qual que é a função da proteção da margem? É manter a seção do canal estável, tá? Dentro de um limite estabelecido, para que aquele canal seja utilizado para navegação, que ele seja um sistema de drenagem, que eu consiga fazer o aproveitamento hidrelétrico, o abastecimento de água. Então, essa é a função da proteção das margens. Então, nós podemos diferenciar aqui nesse slide os objetivos principais e os objetivos específicos. O objetivo principal é evitar a erosão. Evitar a erosão. Então, nós temos aí a proteção das margens para evitar a erosão. E aí, onde eu vou utilizar a proteção da margem? Próximo a um porto, porque próximo ao porto tem ondas em ancoradouros, próximo às eclusas. A proteção da margem, ela serve também para fazer o alinhamento do fluxo. E aí eu consigo manter a forma da seção do canal. E aí eu consigo manter a forma da seção do canal. Então, nesse caso, qual seria o objetivo específico? Proteção da pista. Proteção da pista. A estabilidade geotécnica do talude, tá? É para proteger ali a tomada de água ou qualquer outra estrutura de descarga, como um descarregador, um vertedor. Manter a manutenção, aspecto visual. E aí nós temos a propriedade da margem do rio. Então, quando a gente fala em proteção, estabilidade, num projeto, o que pode ser classificada como as ações que são necessárias para proteger? Nós temos a ação hidráulica devido à corrente de água, então ela vai causar erosão no talude, no fundo. E nós temos também instabilidade geotécnica, causado pela saturação de água. Então você tem água entrando nos poros do solo, e aí você pode ter um solapamento, e aí infiltração da água nas estruturas, tá? Então aqui na foto da direita, nós temos uma ação erosiva devido a ondas, tá? Desculpa, devido a correntes. A corrente de água, vocês estão vendo aqui que ela vai comendo o talude. Além disso, nós temos também as ondas, as embarcações vão passando ali e vai causando essa onda vai batendo nas margens e vai causando erosão, tá? Não só as embarcações, como o vento também, a operação de estruturas hidráulicas, como comportas, também influencia. A usina hidrelétrica também, quando aumenta a vazão, diminui. E aí você tem algumas outras irregularidades, como a extremidade de um espigão. Já mostro para vocês o que é um espigão, tá? Pilares de pontes, afloramentos rochosos e outros, ele pode causar um turbilhão na corrente líquida. E aí vai causar um solopamento da parte inferior. Então vai ter essa erosão e aí pode danificar essa estrutura. E aqui, como que a gente evita ou aumenta a estabilidade geotécnica dos taludes das margens?
A primeira coisa é diminuição do ângulo natural. Na aula passada nós falamos do ângulo do talude. Lembra que a gente calculou o K, dependia do material e do ângulo do talude? Quando o terreno está saturado, está cheio de água, nós temos uma consequência que é a redução do ângulo natural de equilíbrio ao material, e aí diminui a resistência. Nós podemos ter também o rompimento generalizado da margem. Você tem a descida ou a subida do nível de água. Você tem a descida ou a subida do nível de água, pode provocar o escorregamento do talude da margem. Nós temos um outro efeito chamado piping ou retroerosão. Professor, o que é piping ou retroerosão? É um fenômeno causado pelo escoamento através de caminho preferencial. E aí, quando vai aumentando esse caminho preferencial, vai formando um ponto fraco. Nesse ponto, vai ocorrendo que vão sendo transportadas as partículas do solo. E aí vai tendo uma erosão progressiva retrógrada. Então, seria o piping ou retroerosão. Gostaria que vocês anotassem esse slide, né? Quais são os métodos de proteção do talude? Nós temos método direto ou contínuo e método indireto ou descontínuo. Então, anota no seu caderno esse slide aqui agora, por favor. O método direto, a proteção, ela vai executada diretamente na margem. Então, você coloca lá na margem a proteção. Tá? Então, um tipo de proteção direto na margem seria gabião. O gabião segue a margem. Uma proteção descontínua, eu só faço num ponto do rio. Um exemplo é um dique, um espigão. Então, anotem esse slide, por favor. Posso passar já, pessoal? Então, vamos lá. A proteção contínua, elas são denominadas proteções diretas ou revestimentos. Tá? Então, você pode ter aí uma gel-grelha, alguma coisa diretamente aplicado no talude. Elas são aplicadas paralelamente ao fluxo, tá? 180 graus. E vão ficar em contato direto com o material da margem. As proteções contínuas, elas podem ser flexíveis ou rígidas. As proteções contínuas podem ser flexíveis ou rígidas. As flexíveis, pessoal, elas acompanham a deformação do leito sem perder a sua integridade. Um exemplo de proteção: enrocamento natural, jogado ali um hip-rap, enrocamento sintético, colchão, revestimento natural, grama, gabiões não revestido, tipo de saco de areia também pode ser, solo cimento e argamassa arrumada, tá? E um exemplo de rígido, tá? O rígido, ele não admite deformação sem a perda de alguma de suas características, como, por exemplo, a impermeabilidade.
rugosidade ou aspecto visual. Exemplo: um painel de concreto moldado ou pré-moldado, muros de alvenaria, gabião. Então, gabião é rígido. Elementos revestidos de concreto ou argamassa. Faltou um A aqui no argamassa. Esse aqui é importante. Deve ser observado que, embora seja classificado os revestimentos, algumas vezes eles são empregados como função estrutural, tá? Então, olha aqui, ó, ou seja, revestimentos flexíveis. Então, ele vai ter a deformação sem a perda da característica. O taludamento das margens, quando o revestimento não tem função estrutural, para inclinação de 1 na vertical para 2 na horizontal ou 1 na vertical para 4 na horizontal. Assim, nós garantimos a estabilidade em função das características geotécnicas do material componente. O revestimento deve ser poroso e drenante, de forma a permitir o alívio da pressão, para a água poder passar por esse maciço. Atenção nós temos que dar no pé do talude, tá? O pé do talude tem que ser muito protegido, porque aqui é um ponto fraco do talude. Tá? Então, o pé do talude tem que ser bem protegido. Aqui nós temos um filtro de enrocamento, tá? Que é rochas lançadas. O enrocamento, ele apresenta uma economia de material, tanto de proteção como de filtro. Alguns casos, o que é o filtro? Entre as rochas aqui, o material rochoso e o talude, eu tenho que colocar uma geomembrana, um bidim, para ser um filtro, tá bom? Olha aqui o caso, então. Eu tenho uma rocha maior, eu diminuo essa rocha, e aqui na margem, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma membrana, que seria o nosso filtro. Tá? E aí esse filtro evita que o solo saia. Então vem aqui, ó, e tenho todo o solo. Tá? Aqui um solo arenoso. Aqui na imagem é importante sempre ter uma transição e filtros, tá? Pode ser filtros granulares ou geossintéticos, tá? Então eu tenho as rochas e aqui em verde eu vou ter o geotêxtil. Aqui em verde eu tenho o geotêxtil, que seria o nosso filtro, porque eu tenho que ter uma transição do material do talude para o material rochoso. Aqui o vertical e o horizontal do nosso talude. O emprego de... Alguém tem alguma dúvida até aqui, pessoal? Quer que volta? O emprego de geotêxtil permite a redução da velocidade de contato entre a camada de revestimento, tá, e o solo da base, para valores da ordem de 1/4 a 50% da velocidade da interface. O geotêxtil é uma membrana sintética chamada de bidim ou similar. Tá? Então aqui, ó, ela vai ficar em contato com o solo, a geomembrana. Percebam a diferença das granulometrias aqui do material rochoso. E é muito utilizado, tivemos ter uma palestra essa semana, as proteções e colchões. Colchões são estruturas de elementos de revestimento, articulados ou não, que apresentam uma grande resistência à ação das ondas, tá?
Então, eu tenho elemento articulado de concreto, elemento articulado de madeira. Colchão gabião e as mantas. Aqui nós temos nas fotos blocos de concreto, tá? São elementos articulados de concreto, então aqui está o bloco de concreto. No lado direito está mostrando a ação das ondas. A ação das ondas. Nós temos também de madeira, que eu não tenho uma foto para mostrar. E nós temos também o colchão de gabião. O gabião, na forma de colchão, ele tem uma tela metálica, que ela pode ser revestida ou não, e ele vai ser enchido com pedras, tá? Qual que é a vantagem? A espessura dele, a espessura do colchão gabião vai ser menor quando comparado com o enrocamento. Então, o gabião tem essa vantagem. Vai diminuir as dimensões do consumo de material e aí vai ter uma maior segurança. Aqui a caixa gabião numa saída do drenagem pluvial. Nessa área aqui, ó, se não tivesse o gabião, eu poderia ter muita erosão. Então tem aqui embaixo, tem gabião em cima. Ó um muro de gabião, ó um muro para drenagem aqui, para alívio da pressão, subpressão, tá bom? E aqui embaixo nós temos um gabião. Então nós temos aí, coloca a rocha aqui dentro, fecha e passa o arame para fechar. No meio dele eu tenho o diafragma, que é importante, o gabião, ele só pode ser preenchido no local, tá bom? Ele não pode ser transportado. O preenchimento é em loco. Nós temos o colchão Reno, é uma marca padronizada, tá? Então eu tenho comprimentos múltiplos de 1 metro. Vou passar para vocês aqui agora um vídeo de gabião. Ah, não consigo mostrar, depois eu mostro para vocês. Então aqui é um colchão gabião, você percebe ele aqui próximo à margem do rio. Colchão gabião. Aqui é um gabião saco, tá? Então ele consegue colocar o gabião quando o rio ainda está molhado, a margem não está seca. E agora as proteções rígidas. Proteção rígida. Nós temos painéis de concreto armado, cortinas atirantadas, muro de gravidades, placas pré-moldadas de concreto. Aqui um painel de concreto armado na margem, parece o rio Tietê. Aqui nós temos uma cortina atirantada, tá? Então aqui tá os tirantes. Tá os tirantes. Percebam que ela é uma estrutura que ela acompanha o fluxo, né? Então ela é contínua, tá? Uma proteção contínua. Ela acompanha o fluxo. Percebam que aqui desse lado aqui, ó, tem maior sedimentação e do lado aqui que está a cortina atirantada vai ter maior erosão. Aqui, ó. Vamos fazer um exemplo? Vou deixar vocês copiarem agora para a gente fazer o exemplo da aula.
Então, vamos fazer esse exemplo aqui. Exemplo número 1. A declividade do canal é de 2 metros por quilômetro. A seção é trapezoidal, com a margem 1 na vertical, 1,5 na horizontal. A vazão de projeto é 35 metros cúbicos. O solo do fundo é argila arenosa com areia, 50% da altura. Já vou explicar isso no final do exemplo, por que é isso. E a porcentagem de vazios é 0,6. Então, nós temos aqui a base do canal é 8 metros, a altura total 2,20. Tá? A altura total 2,20. Posso começar, pessoal? Estão copiando? Gabriel, está copiando? Thiago Lustosa. Já terminei já, professor. Já terminou já? O Leonardo Rocha Ottoni. Então, vamos começar, então. Então, vamos lá. Together. Então, aqui está o nosso dimensionamento. Eu vou fazer ele pela velocidade crítica. Então, vamos lá. Qual que é a granulometria das pedras disponíveis para o preenchimento do colchão Reno? Eu vou utilizar um colchão Reno. Eu tenho lá o diâmetro 50 é 85 milímetros, o diâmetro 90, 95 milímetros. E aí, nós precisamos calcular o coeficiente de rugosidade. O coeficiente de rugosidade é o diâmetro 90 elevado a 1/6 dividido por 26. Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, nós chegamos aqui que a rugosidade é de 0,026. Então, vamos lá. Posso mudar o slide, pessoal? Então, vamos lá. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a área da seção transversal, o perímetro molhado, o raio hidráulico, em função da profundidade, porque eu não sei a profundidade. A altura do canal é 2,20 m, mas eu não sei a altura de água. Então, eu sei lá de hidráulica que a área é B mais ZY ao quadrado. Tá? Vou pegar minha coisa eletrônica aqui para vocês. Peraí.
Então, aqui lá em hidráulica, pessoal, a gente usava essa fórmula aqui, ó. A área é igual a B mais ZY vezes Y. No nosso caso, Z é 1,5. Tá? Então, tá aqui a fórmula da área. E aí nós chegamos que o perímetro molhado vai ser B mais 2y seno de θ. Achei o perímetro molhado. Vou achar agora o raio hidráulico. Eu sei que o raio hidráulico é a área dividido pelo perímetro. E aí nós chegamos que o quê? Na fórmula de Manning. A vazão, o que é vazão, metro cúbico por segundo, é igual à área vezes o raio hidráulico elevado a 2/3, vezes I elevado a 0,5, que é a declividade, dividido pela rugosidade. Aí nós chegamos o quê? Que eu vou deixar tudo em função de Y. E aí nós chegamos aqui nessa equação aqui. E aí nós vamos utilizar a função solver da calculadora. Vamos utilizar a função solver da calculadora. Quanto dá o resultado, pessoal? Coloca aqui no chat quem já fez. Quanto deu, pessoal, o resultado? Pessoal, alguém fez? 1,67? Então vamos ver aqui, ó. 1,67, isso mesmo. E aí, o que eu vou calcular agora? Eu preciso verificar a área, o perímetro molhado e a velocidade. Como que eu faço a velocidade? Eu sei que a vazão é de 35 metros cúbicos por segundo. Tá aqui a vazão, ó, 35 metros cúbicos por segundo. Quando eu divido pela área, dividido por 17,54, vai dar 1,99, que é 2 metros por segundo. E aí eu preciso calcular o número de Froude. O Froude. O Froude é a velocidade dividido pela gravidade vezes a área dividido pela largura superficial. Quanto que é a largura superficial? É B mais 2ZY. E aí, eu quero ver qual que é o Froude, largura superficial. Vou calcular a largura superficial agora. É 13,01. Professor, E calculei o Froude. Não, o Fábio estava Fala. pedindo para ir um pouco mais devagar. Ah, tá bom. Muito obrigado por Ele avisar. estava indo muito rápido.
Tá bom, desculpa, eu sou ansioso. Então, eu tenho que calcular o número de Froude. Para calcular o número de Froude, eu preciso da largura superficial. E aí nós calculamos o Froude e ele é menor que 1. Se ele é menor que 1, o Froude ele é subcrítico. Então, o Froude é subcrítico. Tá? Porque o Froude é menor que 1. O Froude é subcrítico. Por favor, confira os resultados. Então, vamos lá. Então, o fluxo está na condição subcrítica ou fluvial. E aí, para calcular a velocidade, nós teremos que entrar dentro de um gráfico aqui agora. Então, vamos entrar vamos entrar nesse gráfico. Então, aqui eu tenho o Froude menor que 1,5 e o Froude maior do que 3. Tá? E aí, como a dimensão das nossas pedras o diâmetro médio é de 85 milímetros, que está aqui, ó, aqui embaixo. Aí nós subimos aqui, ó, e aí sobe aqui. E aí nós temos que a velocidade é 4, alguma coisa, 4,10. Então, como o Froude é menor que o e-mail, diâmetro é 85 milímetros, a velocidade crítica é aproximadamente 4 graus Celsius e é maior que a velocidade do canal. Ah, sim. Ô, professor, essa E terceira linha aí é do quê? qual terceira linha? Essa de baixo aí. Essa aqui? Essa É. aqui? É com enrocamento, que nós estamos fazendo com colchão reno, né? Então, com Ah, enrocamento, tá, tá, ele é tá um certo. pouquinho, a velocidade... É um outro tipo de tecnologia. Tá? Então, Beleza. como a velocidade crítica é maior que a velocidade do meu canal, nós temos que o canal é estável. O canal é estável. Nós podemos também. Posso passar, Fábio? Pessoal, posso passar? Pera aí, professor, rapidão. Professor, caiu minha conexão aqui na aula. Eu só queria pedir se alguém puder mandar no grupo depois uma foto da parte do Reynolds. Do Reynolds? Isso. Aqui embaixo, ó. Tá embaixo, aqui embaixo. Dá para ver? Ah, deu sim, vou copiar, obrigada. Tá bom.
Obrigada, Jorge. Então, vamos lá. Esse foi o cálculo pela velocidade. Nós podemos também calcular pela tensão crítica. Vamos fazer pela tensão crítica? Então, vamos lá, vamos começar. O que nós temos? Nós temos que a tensão do fundo é o peso específico da água vezes a altura da água, que a gente já tinha calculado, que é 1,67, vezes a declividade. E aí nós achamos a tensão no fundo. O B é de fundo, tá? Calculamos a tensão no fundo, 3,34 kgf por metro quadrado, ou 33,4 Newton metro quadrado. E aí, qual que é o próximo passo? É calcular a tensão crítica. A tensão crítica para esse tipo de estrutura, colchão reno, é uma constante, que é 0,10, vezes o peso das pedras, do sólido, menos o peso específico da água, vezes o diâmetro 50. Então, vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Então, o peso desse tipo de pedra é 2.400 kg por metro cúbico. O peso da água, 1.000 kg por metro cúbico. O diâmetro é 85 milímetros. E aí nós achamos que a tensão crítica é de 11,9 kgf por metro quadrado. Como a tensão na base é menor que a tensão crítica, o revestimento é estável, tá? Estável. Então, não vai produzir movimento das pedras no colchão reno. Pode passar pro próximo, pessoal? Peraí, professor, tava ali na última linha, rapidão. Gabriel tá aí? Quem faltou hoje? Vamos fazer chamada? Prontinho aqui, professor. Obrigado, viu? Então, vamos lá. E quanto que vai ser a tensão na margem? É 75% da tensão na base. Tensão na margem é 75% da tensão na base. Então, na base é 3,34 kgf, metro quadrado. Na margem vai ser 2,5.
E aí, qual que vai ser a tensão crítica da margem? 1 menos seno ao quadrado de alfa dividido por seno ao quadrado de 41, que é o tipo da estrutura, ele tem esse ângulo, elevado a 0,5 vezes a tensão crítica da base. Então, vamos fazer o cálculo aqui, ó. Como a tensão crítica é 11,9, deixa eu conferir aqui, ó, 11,9. Então, eu acho que a tensão crítica é de 6,35, 2,5 é menor, então ela é estável. Aí nós achamos que a tensão é menor, então o canal ele é estável. Posso passar, pessoal? Então, o próximo passo é verificar a velocidade abaixo do colchão reno para ver se tem necessidade de filtro ou não. Então, eu vou adotar uma rugosidade do filtro de 0,2 se a alveja é o têxtil, ou se não tiver nenhum filtro, 0,025, se for um filtro de cascalho. E aí, qual que vai ser a velocidade abaixo, o VB? 1 dividido pela rugosidade do filtro ou não, vezes o diâmetro 50, toma cuidado que aqui é o diâmetro da areia, dividido por 2, elevado a 2/3, vezes I, que é a declividade, elevado a 0,5.
E aí, calculando... Desculpa, pessoal, desculpa. É o diâmetro da rocha mesmo, da pedra. Tá, confundi. E aí, quanto que dá a velocidade? 0,27. Cheguei ao final? Ainda não. Vamos agora. Eu preciso entrar aqui num gráfico, tá? Aqui o A é a argila arenosa com areia 50%, que é aquele dado que nós temos lá no início do enunciado. E aqui eu tenho a porcentagem de vazios e aqui eu tenho as curvas, tá? Então a nossa vai ser a curva A. E aí qual que é a porcentagem de vazios? 60%? Vou voltar lá no comecinho, rapidinho. Porcentagem de vazios de 60%. Então, 60%, ele vai dar aqui, ó. Ele vai dar aqui. Os vazios, eu vou e busco a curva A, que é essa aqui, a última, né? E aí eu acho a velocidade máxima divisível, que aqui é 1,1, 1,2 mais ou menos. Como a velocidade da base é menor que a velocidade máxima admissível, não vai ser necessário um filtro. E assim, eu me despeço de vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Deixa eu voltar aqui a imagem, peraí. Vou fazer chamada então agora. Quem que faltou? A Rafa, o Thiago Noura. A Rafa, o Thiago Noura. Vinícius. Vinícius Kuhlmann. Eu já faço chamada, só um minutinho só, pessoal. A aula de hidrologia, pessoal, ela tá gravada já. Era para ser semana que vem, mas como o Moodle não está funcionando, eu vou deixar para a próxima semana e vocês assistam a aula hoje, tá bom? O Fábio Moreira tá aí? Fábio Moreira? Fábio Moreira não, né? Fábio Moreira faltou. O Felipe tá aí, o Gabriel tá aí, a Isabela, o João tá, o Léo. Matheus Prado Lima tá aí, a Rafaela faltou. Thiago Salgado tá aí, Thiago Noura faltou, Vinícius faltou. O Yokohama Neves tá aí, o Vitor Franzinelli tá aí, e Yasmin faltou. É isso mesmo, pessoal? Yasmin tá aí, sim. Desculpe, Yasmin. Então, quem faltou? Fábio Moreira, Rafaela de Oliveira, Thiago Noura e o Vinícius Kuhlmann. É isso mesmo?
Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. A aula tá gravada, tá? Estudem ela já. Aí semana que vem eu coloco os exercícios para vocês. Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Não, tá de boa por enquanto, senhor. Obrigado. Tá bom. Então é isso aí, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau, Não senhor. esqueça de Com fazer Deus. as atividades de urologia.